Olá, eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil, e hoje vamos falar de um poema. Pois é, eu nunca trouxe exatamente um poema aqui. O Reino Unido ele é conhecido por grandes poetas, grandes escritores, e vamos falar de um deles, de William Wordsworth, né? Um poema, acho que dos seus poemas mais famosos, que é o poema Daffodils. Vamos fazer uma análise da primeira parte do poema, mas ao final do vídeo eu vou declamar o poema inteiro para você. Então, senta confortável, pega teu material de estudo, senta naquele lugar legal, aquele lugar super legal para você estudar com paz, com tranquilidade. Abre a sua mente, relaxa a sua cabeça, para a gente aprender um pouco de vocabulário novo e entender uma nova modalidade de leitura, que é a leitura de poemas. Tá bom? Vamos lá? Faz isso e bora pro vídeo. Como eu falei na abertura, a gente vai falar sobre o poema Daffodils, que, na verdade, o título foi atribuído a esse poema, não é o título oficial. O título oficial é I Wandered Lonely as a Cloud, que é o nome oficial desse poema, mas foi nomeado de Daffodils. Daffodils é uma flor, é um narciso. Uma flor muito bonita, por sinal, que é muito comum no Reino Unido em algumas épocas do ano. E a primeira parte do poema, ela diz assim: I wandered lonely as a cloud that flows on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Esse poema, ele descreve basicamente a experiência do poeta, do William Wordsworth, num campo de daffodils, um campo de narcisos, e como que essa visão enche ele de alegria. Como é que eu vou reconhecer esses sentimentos? Vamos analisar? Vamos pegar algumas palavras-chave. Primeira, wandered. A palavra wandered significa andar, andou no caso, né? Andou sem rumo, vem do verbo to wander, que seria andar sem rumo. Ele se refere a um passeio tranquilo e solitário. Quando você usa a palavra wander com A, não é andar sem rumo no sentido estou perdido. É andar sem aquela obrigação de ir para um local específico, né? Então você sai wandering, você sai caminhando aleatoriamente para algum lugar, né? Inglaterra, por exemplo, Reino Unido, né? Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, tem lugares maravilhosos simplesmente para você caminhar e ficar olhando. Pronto. Tá? É essa ideia que ele quis passar. Em seguida, vales and hills, vales e colinas, que ele descreve uma paisagem natural, uma paisagem comum, inclusive, né, de se ver nesses campos, né, que é um tema central do período do romantismo da poesia, que é o período do William Wordsworth. Em seguida, ele fala fluttering. Fluttering é esvoaçando. Esvoaçando descreve o movimento dos daffodils no vento. E a última palavra, a quarta, ela tá mais pra frente no poema, e eu já criei um desafio agora, de você encontrar essa palavra quando eu for declamar esse poema todo no final do vídeo, tá? Se você encontrar ela lá, você já fala aqui no comentário se você encontrou. A palavra é jocund, que é uma das formas de se falar alegre. É uma palavra poética para descrever alegria, descrever leveza, descrever essa alegria boa, essa coisa gostosa. Não é simplesmente alegre por alguém. Não é só happy, é mais do que isso. Tem toda uma outra atmosfera envolvida, certo? E esse tipo de poesia, talvez, não sei se você chegou a estudar sobre isso na escola, eu tive essa oportunidade, que ele usa um tipo de rima em todos os trechos da poesia, que ele usa um esquema ABABCC, ou seja, a primeira linha rima com a terceira, a segunda rima com a quarta e as duas últimas rimam entre si. E essas 6 linhas formam um pedaço. Eu não me lembro do nome agora que se dá para isso, eu peço desculpas. E ele usa uma métrica iâmbica, que ela cria um ritmo mais fluido para a leitura. E claro, ele
ele descreve, ele é muito descritivo no seu poema. Então, se você simplesmente ouve o que ele está dizendo, você tem as imagens dentro da sua cabeça, porque ele te ajuda a relembrar. E ele usa algumas expressões poéticas mais pra frente aí no poema. Essa aqui, na verdade, perdão, as duas que ele usa são nessa primeira parte. Primeira, lonely as a cloud, tradução livre, solitário como uma nuvem, né? Então é uma comparação que ele faz, né? Que ele fala, I wandered lonely as a cloud. Então andei sem rumo, sozinho como uma nuvem. É uma comparação que ela transmite ao mesmo tempo solidão e liberdade. Porque a nuvem tá sozinha, mas ela tá na vastidão do céu, né? Tem muito espaço para ela. Então é uma sensação de liberdade, mas ao mesmo tempo ela tá sozinha. E na última linha dessa primeira parte ele diz fluttering and dancing, que seria flutuando, né? Que ele fala esvoaçando e dançando, que é uma personificação dos daffodils, que ele faz com que a gente imagine essas flores dançando com a velocidade do vento. E por fim, alguns comentários apenas só do uso da linguagem, da forma que ele usa essa linguagem, tá? Ele usa adjetivos, por exemplo, como golden, dourado, e jocund, que é alegre, para criar um tom positivo, um tom inspirador no seu poema. A ideia por trás desse poema é trazer positividade, alegria, leveza e, obviamente, trazendo uma conexão com a natureza, até pelo próprio tema, né, pelo tema em si, né, que a natureza ela é uma fonte de beleza, uma fonte de inspiração e que traz essa coisa da leveza, da alegria novamente. E ao mesmo tempo, como que essa visão dos daffodils, dos narcisos, o afeta emocionalmente, mesmo depois dele ter saído do local, né? E, acima de tudo, o tipo de linguagem que ele usa, porque é do romantismo da poesia, ou seja, é algo um pouco mais próximo do inglês no nosso dia a dia de hoje. E algumas palavras que ele utiliza lá, a própria jocund, elas são ainda muito relevantes no contexto de hoje em dia, em termos literários, poéticos, e ainda se escreve dessa forma. Então, não é algo super rebuscado, não é. Para vocês terem uma ideia, esse poema é de 1807, não faz tanto tempo assim. Estamos falando são 218 anos. Sim, são 218 anos, mas foi antes de ontem. Em termos literários, foi antes de ontem. Porque há poemas e há escritas e formas literárias que a gente conhece aí do século XVI, até mesmo de antes. Então, ele trouxe isso pra gente numa linguagem muito próxima até do que se usa hoje em dia. Então, esse foi o vídeo. Eu deixei um desafio para você enquanto eu faço a leitura, né? Na verdade, poema não se lê, poema se declama. Então, vou fazer a declamação desse poema para você e vou pedir, claro, a edição vai colocar esse poema passando na tela aí para você ver também. Vamos lá? I wander lonely as a cloud that flows on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretch a never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Bom, esse foi um poema.
Eventualmente eu posso trazer de novo numa leitura, analisar o poema inteiro, mas eu dependo de você. Não adianta ter 1, 2, 3 comentários, tem que ter um montão. Então, se você gostou, você quer fazer essa análise junto comigo, tem um monte de palavra diferente que a gente pode expandir o nosso vocabulário, é só deixar aqui no comentário. Tá bom? Eu sou o Rod Krebs, você tá no Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. Muitíssimo obrigado pelo seu view. Eu vejo você nos próximos vídeos. Valeu? Um abraço, tamo junto. Tchau, tchau.